Minas Gerais recebe turistas de todo o mundo em busca de experiências culturais, históricas e arquitetônicas únicas. Nesse contexto, entender as cidades históricas do estado é fundamental para compreender não só a formação de Minas Gerais, mas também a própria história do Brasil. Ao longo desse vídeo, vamos conhecer 4 importantes cidades históricas mineiras: Mariana, Ouro Preto, Tiradentes e Diamantina. Cidades que tiveram papel central durante o período colonial e deixaram marcas profundas na cultura, na economia e na identidade do estado. Mariana. Começamos com a cidade de Mariana, conhecida como Primaz de Minas. Esse título não é por acaso. Mariana foi a primeira vila, a primeira cidade, o primeiro bispado e também a primeira capital de Minas Gerais, ocupando um papel central na formação histórica do estado. Importância histórica. Durante o século XVIII, Mariana esteve entre as maiores cidades mineradoras do Império Português, exercendo grande influência econômica e administrativa na região. Ainda hoje, quando comparada a outros municípios mineiros, Mariana ocupa uma posição econômica de destaque, possuindo um dos maiores PIBs do estado. Origem da cidade. A origem de Mariana remonta ao final do século XVII. Nesse período, a região que hoje corresponde a Minas Gerais fazia parte da capitania de Itanhanhém e ainda não havia sido efetivamente colonizada por Portugal. Com a chegada dos bandeirantes, que avançaram pelo sertão em busca de ouro, formou-se ali o primeiro núcleo colonial do território mineiro, dando início ao processo de ocupação da região. Origem do nome. O nome Mariana foi oficializado em 1745, em homenagem à rainha Dona Maria Ana de Áustria, esposa do rei Dom João V de Portugal, reforçando a importância política e simbólica da cidade para a coroa portuguesa. Escravidão e resistência. Mariana também teve papel marcante no sistema escravista do Brasil colonial. A cidade foi um dos principais centros escravistas, sendo a segunda cidade que mais recebeu africanos escravizados em toda a história da escravidão nas Américas. Diante desse cenário, surgiram diversas formas de resistência, com destaque para a formação de quilombos. Ainda hoje, comunidades quilombolas marianenses sobrevivem na região, preservando parte dessa história de luta e resistência. Economia atual. Do ponto de vista econômico, Mariana integra o quadrilátero ferrífero, região responsável por cerca de 60% da produção nacional de minério de ferro. Além da mineração, o setor agropecuário possui grande relevância no município, assim como o turismo, impulsionado pelo vasto patrimônio histórico e cultural da cidade. Planejamento urbano e turismo. Mariana é considerada uma das primeiras cidades planejadas de Minas Gerais e uma das primeiras cidades planejadas do Brasil. Grande parte de sua riqueza arquitetônica está concentrada no centro histórico, que integra o circuito da Estrada Real, importante rota turística e histórica do período colonial. Patrimônio arquitetônico e cultural. Entre os principais pontos históricos da cidade, destacam-se Praça Cláudio Manuel, Praça da Sé, onde está localizada a Catedral de Mariana, construída em 1723. Praça Gomes Freire, conhecida como O Jardim. E Praça Minas Gerais, que marca o início da parte alta do centro histórico. Também merecem destaque os espaços culturais, como o Museu de Arte Sacra de Mariana, uma das principais construções em estilo rococó do Brasil, com um acervo de mais de 2.000 peças religiosas, e o Museu da Música de Mariana, que funciona como um importante centro cultural.
igrejas históricas. Entre as igrejas da cidade, destaca-se a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, conhecida por seu rico detalhamento interno e pelas pinturas atribuídas à mestra Ataíde, um dos principais e grandes nomes da arte colonial brasileira. Ouro Preto. Seguindo pelas cidades históricas de Minas Gerais, chegamos a Ouro Preto, uma das cidades mais emblemáticas da história brasileira. Ouro Preto está localizada em uma das principais áreas onde ocorreu o ciclo do ouro, no centro-sul do atual estado de Minas Gerais. Durante o século XVIII, estima-se que Portugal tenha recebido oficialmente cerca de 800 toneladas de ouro extraídas da região, sem contar o grande volume que circulou de forma ilícita e permaneceu no território. No auge do século XVIII, Ouro Preto chegou a ter cerca de 80 mil habitantes, o que a colocava entre as cidades mais populosas das Américas naquele período. Origem e formação da cidade. A descoberta do ouro na região ocorreu no final do século XVII, impulsionando a criação de núcleos urbanos voltados exclusivamente para a mineração. Ouro Preto surgiu exatamente dentro dessa lógica. No período colonial, a cidade era conhecida como Vila Rica e foi criada oficialmente em 24 de junho de 1698, a partir da atuação da bandeira de Antônio Dias e do Padre Faria. Inicialmente, o nome da cidade era Vila Rica de Albuquerque, passando depois a se chamar Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto, nome que reflete tanto a riqueza mineral quanto a forte religiosidade do período. Mineração e organização social. Durante o ciclo do ouro, a coroa portuguesa concedia o direito de extração do minério a particulares, desde que fosse paga uma parte obrigatória da produção, conhecida como o quinto, equivalente a 20% de todo o ouro extraído. Esse sistema atraiu pessoas de diversas áreas e regiões. No antigo arraial de Ouro Preto, formou-se uma sociedade bastante diversificada, composta por mineradores, artesãos, construtores, ferreiros, comerciantes, médicos, vendedores, escravizados e comerciantes de escravos, entre outros grupos. Capital da província. Após a independência do Brasil, em 1823, Vila Rica recebeu de Dom Pedro I o título de Cidade Imperial, passando a se chamar Imperial Cidade de Ouro Preto. Nesse momento, Ouro Preto tornou-se a capital da província de Minas Gerais, função que exerceu até o ano de 1897, quando a capital foi transferida para Belo Horizonte. Patrimônio artístico e arquitetônico. A história de Ouro Preto está profundamente marcada por sua arquitetura e produção artística. As igrejas barrocas, as influências neoclássicas e o traçado urbano colonial revelam o esplendor econômico vivido pela cidade durante o período do ouro. Destacam-se as obras de Aleijadinho e de Manuel da Costa Ataíde, consideradas manifestações precursoras de uma cultura genuinamente brasileira, com identidade própria, distinta dos modelos europeus. Tombamento e reconhecimento. O tombamento de Ouro Preto, como patrimônio histórico, faz parte de um projeto mais amplo de construção da identidade nacional brasileira. A cidade foi o primeiro local do país a ser considerado monumento nacional e, posteriormente, foi reconhecida como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Aspectos físicos e climáticos. Ouro Preto está localizado em uma região de relevo montanhoso, com altitude média de 1.116 metros acima do nível do mar. O clima predominante é o tropical de altitude, com chuvas concentradas entre os meses de outubro e abril, e ocorrência de geada nos meses de junho e julho. Ouro Preto hoje.
Atualmente, a economia da cidade depende fortemente do turismo. Embora ainda existam indústrias metalúrgicas e atividades de mineração no município, Ouro Preto é frequentemente descrita como um museu a céu aberto, preservando grande parte de seu conjunto urbano colonial praticamente intacto. Igrejas e museus. Suas igrejas se destacam na paisagem urbana, muitas delas ricamente decoradas com ouro puro, possuindo enorme valor histórico e artístico. Entre as principais estão Igreja de São Francisco de Assis, Matriz do Pilar, Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias, Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. A cidade também abriga importantes museus que preservam parte significativa da memória histórica brasileira, como o Museu da Inconfidência, a Casa dos Contos, o Museu Aleijadinho e o Museu do Ouro. Ouro Preto e a Estrada Real. Vale destacar também a relação direta de Ouro Preto com a Estrada Real, uma das mais importantes rotas históricas do Brasil colonial. A Estrada Real corresponde ao conjunto de caminhos oficiais utilizados para o escoamento do ouro e outras riquezas minerais de Minas Gerais até os portos do litoral, sob controle da coroa portuguesa. Nesse contexto, Ouro Preto ocupava posição estratégica, funcionando como um grande ponto de convergência dos caminhos da Estrada Real. É na região da cidade que se encontram os três principais trajetos históricos: o Caminho Velho, que liga Minas Gerais ao Porto de Paraty, o Caminho Novo, que conecta a região diretamente ao Rio de Janeiro, e o Caminho dos Diamantes, que seguia em direção ao norte da capitania. Essa posição privilegiada reforçou a importância econômica, administrativa e política de Ouro Preto durante o período colonial. Além disso, a Estrada Real permanece viva até os dias atuais, sendo percorrida por viajantes e turistas que refazem esses antigos caminhos históricos, transformando a rota em um importante corredor turístico e cultural que conecta passado e presente da história mineira. Tiradentes. Seguindo pelas cidades históricas de Minas Gerais, chegamos à cidade de Tiradentes, um dos principais símbolos do Brasil colonial, preservado até os dias atuais. Durante o período do Brasil colonial, a cidade foi uma das vilas mais importantes de Minas Gerais, destacando-se como relevante polo de produção aurífera, inserida na dinâmica econômica do ciclo do ouro. Origem e nomes históricos. Ao longo de sua história, a cidade recebeu diferentes denominações. Inicialmente, o local era conhecido como Arraial Velho de Santo Antônio. Posteriormente, passou a se chamar Vila de São José do Rio das Mortes e mais tarde São José del Rei. Com a proclamação da República em 1889, o novo regime político buscava construir símbolos capazes de representar os ideais republicanos e romper a herança monárquica. Nesse cenário, o governo republicano escolheu como herói nacional o alferes Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, por sua participação na Inconfidência Mineira e sua oposição ao governo monárquico. Como forma de homenageá-lo, a cidade teve seu nome oficialmente alterado para Tiradentes, em um dos principais atos simbólicos do período republicano. Vale destacar que Tiradentes nasceu na cidade que hoje leva o seu nome, mas que, à época, era denominada São José del Rei. É importante não confundir essa antiga São José del Rei com a cidade de São João del Rei, que é outro município histórico de Minas Gerais, localizado na região do Campo das Vertentes, a cerca de 15 quilômetros de Tiradentes, e que possui trajetória histórica própria. Modernismo e redescoberta cultural. Já no século XX, em 1924, a cidade ganhou um novo destaque quando intelectuais modernistas organizaram uma caravana para Minas Gerais, com o objetivo de estudar a identidade cultural brasileira e reconhecer o Barroco como o primeiro grande movimento artístico do Brasil.
Nesse contexto, Tiradentes foi escolhido como palco central desses estudos, devido à sua rica arquitetura colonial e ao elevado grau de preservação de seu patrimônio cultural. Tombamento e patrimônio. Em 1938, o conjunto arquitetônico e urbanístico de Tiradentes foi tombado como patrimônio nacional, consolidando a cidade como um dos principais centros históricos da arte barroca brasileira. Principais pontos históricos. Entre os principais pontos históricos e turísticos da cidade, destacam-se Igreja Matriz de Santo Antônio, Capela de Nossa Senhora das Mercês, Capela do Bom Jesus da Pobreza, Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, Museu Casa de Padre Toledo. Diamantina. Chegando ao extremo norte de Minas Gerais, vamos conhecer Diamantina, uma das cidades históricas mais fascinantes do estado. Fundada no início do século XVIII, sua origem está diretamente ligada à descoberta de diamantes na região, fato que impulsionou sua formação e transformou o antigo arraial do Tejuco num dos mais importantes centros de mineração da América colonial. Origem e contexto histórico. A região onde está Diamantina era habitada por grupos indígenas antes da chegada dos colonizadores portugueses. A cidade começou a atrair garimpeiros com a busca do ouro no início do século XVIII e foi oficialmente fundada em 1713 como Arraial do Tejuco. Em 1729, durante buscas por ouro, foram encontradas jazidas de diamantes, o que transformou Diamantina no principal centro de exploração de diamantes sob controle da coroa portuguesa no período colonial. Apesar de a mineração inicialmente ser clandestina, logo passou a ser oficialmente reconhecida, embora sua produção tenha sofrido quedas no preço internacional devido ao excesso de oferta e contrabando. Diamantina e a Estrada Real. Diamantina integra um dos trajetos históricos da Estrada Real, conhecido como o Caminho dos Diamantes, que conecta essa região ao restante do circuito colonial de circulação de riquezas. Esse caminho histórico tinha papel essencial no escoamento dos diamantes extraídos na região até os centros de embarque e consumo, funcionando como um dos principais eixos de circulação de riquezas e pessoas durante o século XVIII. Hoje, alguns trechos originais da Estrada Real ainda podem ser visitados, como o chamado Caminho dos Escravos, uma trilha histórica que parte de Diamantina em direção ao distrito de Mendanha, preservando o calçamento original feito por mão de obra escravizada e oferecendo uma experiência viva do passado. O Centro Histórico de Diamantina é um dos mais preservados do Brasil, com casarões, igrejas, ruas de pedras e largos que remontam ao período colonial. Ele foi tombado no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1938, e posteriormente foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 1999, como reconhecimento de sua importância arquitetônica e cultural. Casa Chica da Silva. Entre os pontos históricos mais emblemáticos está a Casa de Chica da Silva, residência construída na segunda metade do século XVIII, onde viveu Francisca da Silva de Oliveira, mais conhecida como Chica da Silva. Chica da Silva foi uma mulher negra libertada que ganhou destaque na sociedade colonial ao se unir ao contratador de diamantes João Fernandes de Oliveira, um dos homens mais ricos do Brasil colonial. A casa preserva parte da arquitetura da época e hoje abriga exposições e ações culturais, além de ser um símbolo da história social e das relações de poder do período colonial. Casa de Juscelino Kubitschek. Outro ponto de grande interesse é a Casa de Juscelino Kubitschek, onde o político, que mais tarde se tornaria presidente do Brasil, passou sua infância e adolescência. A residência preserva móveis, objetos pessoais e documentos que ajudam a contar a história de Juscelino Kubitschek
desde seus primeiros anos até os caminhos que o levariam à medicina, à política mineira e, posteriormente, à presidência da República. Outros pontos históricos. Diamantina também abriga outros importantes pontos turísticos, como a Catedral Metropolitana de Santo Antônio da Sé, construída em estilo neoclássico e símbolo da religiosidade local, e outros templos históricos espalhados pelo centro da cidade. Além disso, o Mercado Velho, a Biblioteca de Antônio Torres, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo e o Passadiço da Glória são apenas algumas das atrações que formam o conjunto arquitetônico colonial da cidade. Serra do Espinhaço e contexto natural. Diamantina está situada na Serra do Espinhaço, uma das formações geológicas mais importantes do Brasil, marcada por montanhas, vales, rios e paisagens naturais exuberantes, que dão à cidade não apenas um cenário histórico, mas também um contexto ambiental de grande beleza e diversidade. Minas Gerais não se explica apenas por datas, nomes ou mapas. Ela se revela nos caminhos de pedra, no brilho que um dia moveu impérios e nas cidades que nasceram do esforço, da fé e da ambição humana. Essas cidades históricas, moldadas pela mineração do ciclo do ouro e dos diamantes, não guardam apenas a história de Minas, mas fragmentos essenciais da própria formação do Brasil. Foi aqui que a coroa portuguesa concentrou riquezas, impôs controle, explorou territórios e, ao mesmo tempo, fez surgir vilas, igrejas, culturas e identidades que atravessam séculos. Cada rua, cada igreja, cada traçado urbano carrega marcas de um período em que o interior do Brasil se tornou o centro do poder econômico da colônia. Hoje, essas cidades permaneceram vivas, não apenas como patrimônio, mas também como testemunhas silenciosas de um passado que ainda ecoa no presente. Conhecer essas cidades é entender Minas Gerais, e entender Minas Gerais é compreender uma parte fundamental da história do Brasil. Porque aqui, mais do que pedra e ouro, forjou-se a memória de um país inteiro.